Um ato desesperado faz com que alguém resolva fazer um pacto com o que não devia. Entre então nessa terra amaldiçoada em Tordesilhas, brumas e pesadelos, um cenário que vai conter 6 povos novos e 2 regras extras pro Tordesilhas. Uma delas é a parte da corrupção, que enquanto você vai consumindo ponto de triunfo, você começa a se tornar uma criatura monstruosa que faz parte daquela ilha. Existe também a possibilidade de você jogar com essa criatura. Tendo ponto de triunfo faz com que ela tenha alguma lucidez. Ela não, dificilmente, a não ser, é claro, se vocês quiserem que ocorra, que ela retorne a ser o que era. Mas, em geral, quando essas criaturas que já começam a fazer parte da ilha começam a ter algum ponto de triunfo, é um momento em que elas recobram a consciência e deixam de ser apenas selvagens dentro do cenário. Ouçam agora os contos que estão dentro desse cenário para que você entenda melhor o ambiente. Conto 1: Ninguém quer a morte. Histórias contam sobre um grande mago Fairen chamado Kelshen, onde mesmo podendo viver ao longo de milênios, o medo do desconhecido, do outro lado faz até a mais longeva criatura estremecer ao pensar em seu frígido abraço. Em uma tentativa de vencer o inimigo final, vulgo a própria morte, ele se envolveu em um ritual. Porém, tudo deu errado, e seu corpo hoje jaz no alto da torre, sem chifre, vida ou realmente ter seu descanso eterno, trazendo consigo coisas estranhas de outro plano. Em uma guerra esquecida pelo tempo, muitos dos Fairen foram massacrados. Não à toa se tornaram tão raros, sobreviventes de uma guerra que se mostrou completamente sem sentido. Liderando as frentes de batalha, o mago viu o último suspiro de muitos de seus colegas. O desespero fez buscar ritos tão antigos quanto o próprio tempo, antes de Branwen gerar os primeiros Fairen. Kelshen resolveu apelar a divindades profanas e sedentas por selvageria que de início mostram-se compassivas e benevolentes, concedendo uma força descomunal ao exército, e ainda mais com a promessa de trazer de volta seu povo e aliados. Eles só não disseram como fariam. Ao ofertar o tributo final às divindades, uma delas foi seu próprio chifre. A fonte de sua magia traria de volta os que se foram, amigos e inimigos ao seu comando para a marcha final, onde a ajuda de seu escudeiro mais leal a machadadas removeu seu corno para o ritual. Ao sentar-se no trono de onde comandaria a legião, de dentro de um círculo mágico, uma das faces da bizarra divindade soprou no ouvido de seu ajudante. Coloque o chifre dele no coração. Sussurrou a voz. Os olhos do jovem brilharam em uma mistura de cores. Ele sentia-se incapaz de controlar suas próprias ações até apagar por um instante. Ao ouvir o grito de seu mestre, ele viu sua mão ensanguentada enquanto encarava profundamente os olhos anis do grande mago. Aterrorizado, ele correu, talvez para pedir ajuda ou, quem sabe, com vergonha do que acabara de fazer com o próprio chefe. O fato é que, ao consumar o sacrifício que eles requeriam, uma sucessão de raios caiu sobre o corpo de Kelshen e desceu apodrecendo tudo pelo caminho. O manto negro trazido pelas divindades penetrou no solo e trouxe dele os ossos daqueles que jaziam naquela terra, agora amaldiçoada pela corrupção dos antigos. Os que antes estavam afogados ressurgiram como aberrações de peixes. Do lago emergiram bolhas, estranhas e amorfas, que tentavam gradualmente se parecer com o que eram antes ou tentando se misturar ao cenário. Das florestas surgiram criaturas licantrópicas com risadas aterrorizantes. Das cavernas, monstruosidades como morcegos, e dos ossos que estavam à mostra no chão, criaturas pálidas e esguias. Os demônios emergidos da terra que se apossaram dos corpos putrefatos de todos os que derramaram seu sangue no campo de batalha, os transformando em outras coisas, não distinguiam quem era amigo ou inimigo. Começaram a atacar tanto os Fairen quanto os humanos, elfos, punks, ébanos. Tudo era alimento para as vis criaturas ressurgidas dos mortos. A corrupção se arrastava enquanto os seres progrediam na sua empreitada voraz. O horror foi tanto que a guerra tomou outro rumo. Todos os vivos formaram uma aliança contra o poder que corrompia aquelas terras. Todos os que conseguiam usar magia se concentraram para canalizar o máximo possível de seus poderes, enquanto os outros defendiam os mágicos.
Uma das poucas formas de evitar o pior era utilizar um ritual de banimento de uma região inteira para uma realidade paralela. Os mais fortes pressionavam as criaturas que saiam do cerco, os que podiam atirar evitavam que qualquer um passasse dos perímetros, enquanto um encantamento era realizado por meio de pedidos a diversas outras divindades benevolentes vivas. Por fim, de certa forma, toda aquela região foi banida e levada ao esquecimento, o que não deu tão certo como queriam, vez ou outra em locais ermos e rastreáveis por necromancia. Aquele era um local cheio de tesouros de muitas eras, de habitantes e de aventureiros que foram e nunca mais voltaram. Os poucos que se diziam sobreviventes do local assim contavam e até mostravam supostos diários de bordo. Conto 2. Me lembro de não ser assim. Algo reluzindo sob a luz das chamas me chamou a atenção. Saltei do morro de onde estava, planando em um rasante em direção à criatura que carregava tal artefato, e ela também foi minha refeição. Enquanto rasgava a carne e sentia os pelos irritarem minha garganta, senti como se já tivesse o visto antes. Um profundo respeito pelo meu jantar. Que os profanos me perdoem, isso parece loucura. No entanto, aquela garrafa amarrada à cintura captou meu interesse. A levei comigo até a minha gruta, removi o tampão e meus olhos marejaram. Eu sabia de quem era aquela letra, de quem era aquele corpo. Capitão. Recoloquei a mensagem no recipiente e busquei o local mais alto para voar em direção ao mar. Percorri a maior distância que pude. Senti minhas asas queimarem, e havia uma enorme bola amarelada de fogo lá fora. Como era o nome? O Sol. Há quanto tempo não o via? Meses? Anos? Séculos? Ao longe, vi um barco esperando. Seria aquele o meu barco? Alguns cheiros eu conseguia reconhecer, então lancei a garrafa que estava em meus pés na direção deles, esperando que recebessem a mensagem. Não era o esperado, mas creio ter cumprido minha missão, Senhor. Curvei minha cabeça por breves momentos, mesmo sabendo que talvez não tivessem me visto, e retornei à escuridão, à solidão, aos pesadelos, ao meu novo lar. Conto 3. Sicut Infernum Est. O que nos atraiu a essa região foi a promessa de muito ouro e plantas que só seriam encontradas dentro daquele local, encomendadas por um necromante sinistro que contratou nossos serviços e nem pestanejou em pagar o suficiente como adiantamento, incluindo até mesmo 3 embarcações muito bem equipadas. Nem sequer consideramos negar o pedido, ainda que esmola demais até mesmo um santo desconfiaria. Fomos imprudentes de certa forma, mas qual pirata não é? Nossa ideia inicial era pegar logo a grana, zarpar e não voltar mais, afinal, aquilo facilmente nos sustentaria por muitos anos. Mas uma condição veio com o adiantamento: ele seria o nosso convidado de luxo, pois seria através dos poderes dele que conseguiríamos encontrar o tal local. Não havia escapatória. O levamos para a viagem. Enquanto ele observava uma estranha pedra com inscrições estranhas, um daqueles desenhos brilhava, e ele apontava uma direção a qual o timoneiro deveria seguir. Um terrível calafrio se apossou de toda a tripulação quando finalmente chegamos. O local era encoberto por névoas, onde tudo parecia um pouco sem cor. Um cheiro de ovos podres e peixe azedo permeava aquele local. Queria muito desistir da missão naquela hora, mas a volta nos prometia a mesma quantidade de ouro que recebemos ao partir. Mandamos uma primeira maruja, que não voltou após horas. Então, mandamos outros 2 para apenas sondar se ao menos o barco havia entrado na ilha, da mesma forma que os anteriores não deram o menor sinal de vida. Como não há trabalho tão bom quanto o que você mesmo faz, me aventurei a entrar o mais perto da orla possível com meu contratante e alguns outros marinheiros para identificar as embarcações.
quando entrei, pude jurar que o som das minhas remadas estava duplicado, besteira minha, creio eu. Ao encontrar os barcos, era como se eles estivessem por lá há muitos anos. Fiquei sem entender. Era evidente que os botes eram meus, os reconheci pela minha marca, o que não fazia sentido, pois pareciam estar há séculos atracados com algum tipo de musgo tomando conta de suas estruturas. Sua coloração era de um verde escuro com uns botõezinhos pretos que expeliam gases enquanto a madeira era consumida. Logo passei algumas horas observando o entorno com minha luneta. Notei uma terra vasta e deserta, com características que não vi em mapa algum. Retornei ao barco e jurei ter me visto entrando, talvez sob o efeito daquele estranho ambiente. Meu cliente apenas olhou para mim e apontou para uma torre um pouco distante. Isso nos custaria algumas horas andando, e esse tempo deveria ser tanto para procurar os desaparecidos quanto pegar a tal especiaria que ele desejava. Inclusive, havia-me dito que qualquer coisa brilhante que encontrasse por aí certamente seria nossa. Dividi todos nós em grupo, onde 2 patrulhariam o local à direita, outros 2 à esquerda e o necromante e eu tomaríamos um caminho direto à torre. A sensação de ser observado era constante quanto mais eu adentrava aquela região. Vi brilhos amarelados nos acompanhando e ouvi grunhidos semelhantes a risadas, barulhos de passos e o farfalhar das folhas dos arbustos. Começamos a correr para um local descampado para ter uma visão melhor de nossos perseguidores. Criaturas peludas munidas de espadas e machados pareciam se divertir enquanto nos caçavam mata adentro. Quando nos vimos cercados, percebi que não haveria escapatória e saquei minha espada para enfrentar as criaturas. O que me assustou ainda mais foi quando até mesmo meu contratante começou a rir e, retirando seu manto, mostrou seu corpo esbranquiçado me agarrando pelas costas. Em seguida, passou uma pequena lâmina em meu pescoço, e começou a lamber meu sangue. No mais profundo frenesi de meu desespero, me soltei de meu algoz e consegui refúgio por um tempo em uma casa abandonada, ainda ouvindo vozes estranhas. Antes mesmo de terminar meu relato, vislumbrei que meu corpo já não era mais o mesmo, estava me transformando em uma criatura estranha, sentindo uma fome voraz. Deixei meu relato em uma garrafa que encontrei para lançá-lo ao mar. Espero que encontrem, pois não quero que ninguém mais venha até aqui. Sei que agora também sou parte desse local e que nunca conseguirei fugir daqui, pelo menos não enquanto for um meio monstro. Então junte a sua tripulação e venha fazer parte do Tordesilhas, Brumas e Pesadelos, que surgiu graças à primeira meta batida em Tordesilhas, Sabres e Caravelas, que em breve estará disponível para vocês.